programa de hoje vamos falar de cultura, né? Que a gente está recebendo aqui em nosso estúdio o músico, instrumentista e produtor musical, o Paulo Garrido. O Paulo que venceu o Prêmio Nelson Seixas com um projeto para gravação de um disco autoral com artistas de Rio Preto, né? São 10 artistas riopretenses, incluindo ele, chamado Cosmic Records 2022, pela gravadora aí de mesmo nome, Cosmic Records. Paulo, obrigado por estar aqui. Fala desse projeto para a gente, como é que surgiu essa ideia, quem são os artistas, o tipo de música, enfim, fala tudo aí para a gente. Obrigado. Obrigado, eu agradeço, Alexandre, o convite. Então, o projeto foi contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas, né, como você já disse, e inclui 10 artistas aqui da cena de Rio Preto, tem uma faixa minha também. E em questão de estilo, é diversificado. Tem uma unidade, assim, em questão de temática, alguma coisa assim. Eu procurei manter uma coisa, até pela questão da mixagem, masterização, assim, alguns instrumentos parecidos. Mas é bem variado. Vai do rock nacional, tem MPB, tem música de rezo, tem uma música mais pesada, tem um pouquinho mais, uma que é mais funkeada, mais swingada. Então tá bem diversificado, apesar de apresentar uma unidade, assim. Então tem, assim, para citar, tem a Vale Hermético, que eu vou falar primeiro as bandas que eu faço parte, que já são projetos. O Vale Hermético é do Rafa Garcia, Isso, do né? Rafael Garcia, exatamente. É eu, o Rafael na guitarra e o Guilherme Pala. Que é a música Elo Perdido, que é uma composição minha e do Rafa. Eu fiz a letra, o Rafa fez os arranjos ali, sim. E tem a Bebop Blues, que é uma banda que eu toco baixo também, com o Fernando Poiana, também com o Guilherme Pala e com o João Carlos, o Baby Blues, que toca a gaita na minha faixa solo também. A Bebop Blues já é uma pegada mais blues, letra em inglês, a maioria é em português. As duas faixas que são em inglês é uma solo do João Carlos, que ele toca gaita e piano, e eu fiz o restante dos instrumentos, bateria, baixo e guitarra. Tem o Hell Preto Vampires, que é uma banda bem legal também, do Denis, que é estreia, assim, ainda nem tá tocando ao vivo, mas é um projeto bem bacana, assim, que mistura música pesada, heavy metal, com elementos regionais, assim, de catira, com alguns instrumentos que nem a queixada, triângulo. É uma proposta bem interessante também. Tem a música do Daniel Verlota, que é a única que já tinha sido lançada pela Cosmic Records, então saiu numa outra remixagem, que tem um monte de músicos de Rio Preto aqui participando, pessoas de gabarito altíssimo, assim. Tem o Dejair, que fez o trombone, o Vitor Hugo fez o sax, o Alberto Sabella, que também participa de algumas faixas solos minhas que não estão na coletânea, fez o piano Rhodes. Tem o Lucas Rocha, que fez um solo de guitarra incrível nessa música também. Tem um monte de artista. O Yudi fez um berimbau nela, então tá com um monte de elementos. Esse som é bem bacana também. Tem a música da Luane Cardoso, A Lua, que é uma música muito bonita chamada Harmonia, uma pegada mais acústica. Ela gravou djembe e violão e voz, e eu gravei baixo e um shakerzinho e guitarra nela, que é uma música bem com uma pegada mística, assim, bem bacana, uma letra bonita. É uma menina que promete aí também, canta super bem. Tô começando a produzir os trabalhos dela, tem bastante música boa. Ela tem algumas coisas também no YouTube que eu cheguei a fazer, eu com o Márcio Jacovani, a gente fez a captação do Fast Shy, que o Fernando Macaco, que é produtor audiovisual, também produziu. Quem quiser procurar lá no YouTube também, é bem bacana, um projeto bem bacana. E agora a gente está começando a fazer esse trabalho em estúdio, né? Que do Fast Shy foi ao vivo, gravado ao vivo, ficou bem legal também. Tem a do Baby Blues solo, que eu falei também. Tem o Paulinho Abreu, com a música Sobrancelha Ariana, a pegada pop rock, música boa também. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém. Tem outra estreia, que é a banda Terra do Fundo, que é a música chamada Tião Medonho. Tem uma letra muito legal, também bacana, conta uma historinha assim, depois vocês conferem lá. A música é do Caio Lobo, Marquinhos cantou, o Phil Murbach, o Felipe, gravou a bateria lá de São Paulo também. Tem o Daniel na percussão nessa faixa. Eu toco viola e baixo nessa música também. É uma música bem bacana também.
Deixa eu ver se eu não tô esquecendo mais nenhuma. Vai esquecer, senão o povo vai ficar bravo com você aí. Lembrando as que eu falei já. Esse projeto está disponível inteiro no YouTube, né? Tá, quem Isso, quiser ele está conferir. disponível no YouTube e nas plataformas digitais também, Deezer, Spotify, tá em todas as plataformas. E no YouTube, quem não tiver plataforma paga, pode conferir lá também pelo... E aí são clipes ou é só a música? É só o áudio, só o áudio mesmo. O link é só procurar lá, Cosmic Records Qual a gente tem aí, 2022. pedir pro Renato jogar pra gente aí. Maravilha. Como é que tá o cenário autoral de Rio Preto? Como é que tem caminhado bem? Então, Porque a gente vê normalmente os músicos em bar, em festa e tal, sempre o cover, né? É difícil você pegar uma banda... É um antagonismo muito grande, né? Porque oferta é muito grande. Tem muita banda boa, né? Então, assim, a gente vê, entrou aí, são 10 artistas, mas tem muitos. São muitos artistas de qualidade muito legal mesmo. Só que a cena acaba ficando meio sufocada, pelo menos aqui, por conta de não ter muito onde tocar. Né? A gente não vai falar que não tem. Sim. Né? Às vezes sempre aparece Sesc, algum festival, o próprio prêmio Nelson Seixas, que dá uma força muito grande para esse tipo de veiculação, né? de projeto. Mas na cena noturna de bar, falta acho que um pouquinho da conscientização do público, da procura do público para isso, sabe? Porque o povo quer ouvir sempre a mesma coisa. Sim. É Legião Urbana, enfim. Isso é uma coisa natural do ser humano, né? A gente procurar o que já é conhecido pra gente, né? Tudo que é um pouco diferente, a gente tem um receio, assim, né? Então que acaba sendo uma coisa muito passiva da parte do público, né? Porque você recebe informação que a mídia comum, assim, vai te jogando, aquilo fica comum para você, você vai procurar aquilo. É difícil quem tem um interesse musical ativo de pesquisar, de procurar coisa nova, né? Então acaba sendo um pouquinho complicado nesse ponto. Mas no ponto de vista de produção de artista, tem muita coisa legal. Legal. Pode falar, desculpa. Tanto que daí surgiu a ideia do projeto, né? Para tentar Como que surgiu essa ideia? Parece que foi no meio da pandemia ali, aí você tentou dar uma força para a galera, que, enfim, os artistas ficaram aí sem poder trabalhar, né? Sim. Então, na verdade, foi uma coisa que foi acontecendo. Porque, como você falou, a gente tá ali naquela correria, tocando em barzinho, pagando conta, outras atividades, eu trabalho com aula também, né? E na pandemia isso deu uma parada boa. Eu falei, vou aproveitar meu tempo e vou tentar fazer o que eu gosto também, aproveitar esse tempo aí. E a intenção no início foi para gravar as minhas músicas. Então, na época eu fui contemplado pela Aldir Blanc, com a banda Clave Cósmica. E esse cachezinho eu peguei um tanto e juntei para comprar uma interface para começar a gravar. E aos pouquinhos eu fui comprando. E começando a gravar meus sons, né? E quando já estava ali meio montado, isso foi decorrendo realmente dentro da pandemia, né? E depois que já começou a ter uma estrutura, eu fui aprendendo a mexer com masterização, mixagem, que era uma coisa nova para mim, né? Apesar de ser músico. Tem uma parte técnica ali do conhecimento de programa, de captação, né? Então eu usei esse tempo para ir aprendendo de fato. E a hora que eu vi que estava chegando uma qualidade legal, eu falei, vou começar a gravar os amigos também, porque eu via que tinha muita coisa bacana, que talvez fosse ficar engavetada, né? A música do Paulinho mesmo, a Sobrancelhariana, ele tem composta, acho que tem uns 15 anos ou mais, não sei se eu estou falando besteira, mas pelo que ele me falou, faz bastante tempo. Né? Então, às vezes, era uma coisa que ia ficar ali e não ia estar disponível para as pessoas ouvirem, né? Então, a ideia foi mais ou menos essa, de... Dar visibilidade. Dar visibilidade, exato. Registrar, né? Sim. Registrar essas ideias, essas composições aí. Bacana. Podemos ouvir uma aí? Opa, sim. Vamos lá. Fala o nome dela aí. A música é A Chama Violeta. Essa é a minha autoral, foi lançada aí na Essa é a que está nesse disco, nessa Isso, coletânea. tá nesse disco. Tá nesse disco aí. Saiu mídia física desse disco ou não? Saiu mídia física também. Eu fiz uma prensagem de 100 cópias para deixar em alguns pontos, biblioteca municipal, escola, né, alguns acervos. Até a exigência do Isso, Nelson. Na verdade foi uma proposta minha, assim, sim. Para ter para ter alguma coisinha para deixar físico, né? Sim, não sim. só o digital fica meio etéreo, assim, a coisa do digital, né?
apesar de já estar obsoleto o CD, é bacana fazer assim, achei legal uma coisa a mais, assim, não é o foco do projeto. Tem que prensar um bolachão agora, né? Então, eu acharia mais legal, só que aí é bem mais caro, tá, né? Mais caro pra prensar o bolachão, que tá voltando, né? Ele tá mais na... Bom, faz um tempo já voltou com tudo aí, então, né? O CD tá muito mais obsoleto que o vinil, né? Eu, particularmente, eu prefiro o vinil. Sem dúvida. Vamos lá, então. Como chama? Chama Violeta. Chama Violeta. Eu tiro o seu M e faço de ti violeta, da chama que te chama a colorir essa luz preta com todo amor. Eu sou o amor, com todo amor. Eu sou o amor. Em tempos de haters amo até a sua contradição. Quixotescas carentes, julgando que tu és no espelho do oponente, só porque não viu a luz do amor. Ainda assim, tu és o amor. O caminho do meio é sempre o fim de qualquer discussão. De um jeito ou de outro eu te arranco um sorriso e nasce a flor, sagrada flor, em cada dor que você passou. O livro que pensa em escrever eu já sei o final, mas não acabou. Transforma em certeza a sua raiva, força da natureza, energia cega que não tem direção. Eu te transmuto, sendo a luz no centro da espiral, intuição da razão. Muito bom. Ô Paulo, você falou da Cosmic Records, a gravadora, a produtora, é tua? Como que funciona? Sim. Onde é o estúdio? Tem estúdio? Você grava para terceiros? Sim, a gente está fazendo esse serviço também de gravação. Eu tenho uma escola de música no Garrido Centro Musical, ali na aqui Rua na Boa Vista, né? Isso, pertinho aqui. E uma das salas é o estúdio ali que a gente realizou a gravação do disco inteiro, foi feito ali, né? Exceto algumas faixas que foram gravadas, às vezes, em casa, que nem o Phil gravou de São Paulo, o Alberto gravou do estúdio dele, do Área 13, o Luquinha Socha também tem o Hendrix ali, mandou a faixa lá do estúdio dele, então tem algumas colaborações assim, mas 95% do disco foi gravado ali na escola, né? Bacana. Na sala estúdio. Você também falou que poucas casas dão oportunidade para os autorais. Quem aqui em Rio Preto tem dado mais oportunidade para música? Claro, tem o Sesc, prefeitura, com os editais, mas de bar, casas de música, sim. Quem que você vê que incentiva a música? Pode falar nomes aí. Não sei dizer. Não sabe dizer. Não, de cabeça. Pode ser até que tenha, mas que eu tenho acesso, que eu toco... É mais cover. Nem Vila mesmo. Dionísio, esse pessoal, assim, eles privilegiam outro tipo de... Eu acredito que não, é mais cover mesmo. Cover mesmo, né? É mais cover, principalmente o Village rola bastante tributo, né? A banda cover de uma coisa específica. Sim. E misturado também é mais isso assim que rola. Até casa de show pra banda inteira de cover são poucos lugares em Rio Preto, assim, né? É mais voz e violão, uma percussão... um esqueminha mais seduzido. Assim. Sertanejão, né? Aí tem bastante, né? Rio Preto tem muito bar, tem muito lugar legal, assim, pra ir. Mas de casa de show mesmo, com suporte de banda, com palcão, som bom, assim, também não tem muito, não. Não tem, né? Você costuma tocar em algum lugar? O que você toca quando você se apresenta?
Olha, quando eu toco eu cantando, eu faço um misturadão. Gosto de tocar Jorge Ben, Beatles, Stones, São Roberto tuas Carlos, referências na incríveis. música. Sim, sim. Essa música mesmo, a Chama Violeta, é uma que é um pouquinho diferente até da minha proposta das músicas autorais. Tem um pouquinho mais de swing, mais samba rock. É uma influência bem grande do Jorge Ben, que eu gosto bastante dele. Bastante também. Na parte de música brasileira. Mas se for ver a pegada mais geral das outras músicas, é mais rock setentista, assim. Uma coisa de Mutantes, Som Nosso. Tem essas influências aí. Muito bom, né? Sim. E a gente percebe que as bandas têm uma pegada nesse nível, né? Você pega a Vale Hermético também, Sim. eles gostam muito desse psicodélico Exato, aí, né? exato. O som da Vale é bem próximo também da minha pegada das músicas autorais também, que esse começo de fevereiro, no dia 2 lançou a Chama Violeta, no dia 3 lançou a Viagem ao Centro da Mente, que já é uma pegada mais rock, com o Alberto no teclado e o Guilherme Pala na bateria, e uma outra música também com eles, que é Até Encontrar a Paz, que tá essa aí não tá no YouTube da Cosmic Records, mas tá no meu YouTube, Paulo Garrido, e tem no Spotify também. E nas mídias. Como é que estão aquelas bandas que fizeram um sucesso aqui em Rio Preto um tempo atrás? Ultimamente eu não tenho ouvido falar o Estação da Luz, o Centro da Terra. Sim, sim. Eles estão Aliás, nativos ainda? esse pessoal... Você Guilherme... toca com eles ou não? Não nessas bandas, não mas nessa. são os músicos. Sim. Por exemplo, o Alberto Sabella, que gravou os teclados, né? Parceiro nosso aí, é da Estação da Luz. O Juninho Moelas gravou a bateria dessa aqui da Chama Violeta, que também é da Estação da Luz, que é uma banda excelente, né? O Sim. Centro da Terra também, que é o Fred e o Guilherme Pala, que também toca nas minhas autorais. O Fred tá em Londres, tá pra Londres, a banda tem ainda, eles vão movimentando, mas fica aquele cenário um pouquinho assim, dependendo de festival, de alguma coisa assim, né? Então, aqui a gente acaba vendo que toca pouco, a estação, qualquer projeto autoral, assim, né? Até esses tempos atrás eu e o Gui tava confabulando, né? Cara, a gente tem que montar um lugar, fazer um lugar pra, tem que ter alguma rolar coisa, isso aí, né? porque não tem, né? Não tem onde tocar, né? Os próprios festivais públicos, né? Quando a prefeitura faz, ou é voltado a MPB, ou não tem assim um festival de rock, enfim, de variedade, né? Exato, exato. E aquela coisa que a gente tava falando, né? Dá pra fazer. Banda tem. Né? Tem coisa a gente se pensar, né? Às vezes unir ali a galera, fazer... Criar um movimento aí, Isso, né? exato, exato. Às vezes começa a ficar mais forte, né? Conseguir realizar alguma coisa, né? E esse disco é o primeiro que você grava ou você já tem outras coisas gravadas? O da coletânea? É o primeiro. Primeira experiência. É porque é recente, né? Então, assim, a maioria das músicas eram com projetos que eu já tinha dado um início, já conheci o pessoal, já estava ali gravando. Teve alguns ali que eu chamei depois que foi contemplado para completar, né? Porque na proposta eu propus o que eu tinha. Então eu ia soltar 2 músicas de cada banda ali, sabe? Para dar umas 10, 5, 6 bandas que eu já tinha meio pronto ali. Já estava começando. Eu falei, vou apresentar mais. Em vez de colocar 2 músicas para não ficar repetitivo, vou colocar uma de cada banda e chamar mais gente, né? Para dar uma incrementada ali na ideia, né? E contemplar mais pessoas também, né? Botar visibilidade para mais pessoas. Porque tendo ali, né? Na coletânea, até no próprio Spotify, aparece lá na coletânea. Quem já tem perfil, as bandas já tem alguma coisa lançada, aparece ali embaixo. Então acaba sendo uma divulgação para os outros trabalhos da banda também. E a recepção tem sido boa? Tem sido boa, tem sido bem bacana. O pessoal tem gostado bastante. Tá sendo até maior do que eu esperava, assim, sabe? Saiu matéria no Diário também, saiu matéria do Júlio Verde também. Sim. Escreveu uma matéria bem legal. Então tá sendo bem bacana, assim, o pessoal tá ouvindo. Júlio, aliás, que escreveu um belo livro sobre a história do rock de Rio Preto, né? Exato. Você certamente deve estar no livro, né? Cara, eu acredito que não, porque eu não sou de Rio Preto. Ah, você não é daqui? Eu vim pra Rio Preto em final de 2013, comecinho de 2014. Então, acredito que acho que nem se conhecia na época, assim, né? Perfeito. Achei que você era das antigas daqui. Não. Não. Eu sou de Maringá, no Paraná. Até começo do ano eu tive lá divulgando minhas músicas autorais, que tava o pré-lançamento para lançar, né? Aí eu toquei lá, a gente fez um som com a antiga banda que eu tinha lá, com os 3 centavos, né? E veio parar como aqui? Cara, eu vim pra cá.
Meteu o louco e falou, sim, vou para sim. Rio Preto, Vou pra Rio Preto. vou me aventurar lá. Exato. Vamos ouvir mais uma, Paulo? Opa, sim. Entre marchas sincopadas, seguimos tropeçando. E como acordes dissonantes, relações vão se moldando. Até encontrar a paz nessa malha universal. Tudo vai se aproximando em ciclos ancestrais, constelações vão se formando. Até encontrar a paz da leveza insustentável de ser o que se é ou pretende se ser. Todas as respostas procuram a quem sabe perguntar. Até encontrar a paz. Entre marchas sincopadas, seguimos tropeçando. E como acordes dissonantes, relações vão se moldando. Até encontrar a paz. Muito bom. Como chama essa? Até encontrar a paz. a paz. Essa aí é do meu projeto solo também, lançado agora, comecinho de fevereiro. Bacana. Como que é o teu processo de criação? Você faz a letra primeiro, depois encaixa a melodia, ou você tem a melodia e busca ter uma letra ali que encaixa na melodia? Uhum. Cara, geralmente vem tudo meio junto. Então, depende muito. Teve música que eu fiz a letra primeiro e depois eu musiquei. Né? Você acaba dando uma ajeitadinha na letra e tal. Existem vários processos, né? Mas geralmente o que os compositores mais utilizam é de vir com a melodia primeiro e depois pôr a letra. No caso, pra mim meio que vem junto. Já vai bolando é uma coisa já que vai acaba... dedilhando. Exato, tipo, eu sento pra escrever, você meio que... Sabe, vem vindo, vai escrevendo ali, só que já vem vindo o som na cabeça. Então, a hora que eu pego o violão, primeiro eu escrevo a letra, a ideia toda, aí eu pego o violão só pra dar uma conferida se é aquilo ali mesmo, né? Eu gosto bastante de mexer com, às vezes, alguns elementos, assim, que no caso dessa música, o riff vai em cima da voz, né? Como se estivesse fazendo... Meio que canta junto. Eu gosto bastante também dessas paradas, por exemplo... Da hora que fala entre marcha sincopada, seguindo no última vez que repete, dá aquela... Dá uma tropeçadinha no som, sabe? Sei meio que explicando. Não sei se chega a ser uma metalinguagem isso, né? Mas de você exemplificar com o som aquilo que a letra tá passando também, né? E é uma coisa, um elemento que eu gosto de utilizar nas minhas produções também. Eu acho bacana isso. Interessante. E tuas inspirações para escrever? Onde você se inspira? Qual que é que você tenta passar? Cara, eu acho que na vida em si, né? Eu acho que qualquer tipo de arte é uma forma de você passar a tua percepção de como você enxerga o universo, né? Então, assim, desde pequenininho eu gosto muito de olhar o céu, de, pô, da onde a gente vem, pra onde a gente vai, o que a gente tá fazendo aqui, né? Fazendo aqui, então, né? às vezes a gente escuta a letra e fica uma coisa meio... Não faz muito sentido às vezes, mas porque não é pra fazer um sentido, não é pra dar uma resposta, né? É pra gente se perguntar, né? Uhum. Então eu acho que meus trabalhos têm bastante, as minhas letras, né? Falando do meu trabalho em particular, é muito disso. Eu gosto muito
de mexer, analisar, por exemplo, o movimento do universo, do cosmo, com o nosso microcosmo pessoal, né? Como a gente funciona, tanto na parte física como na psique também, como a gente trabalha as relações entre as pessoas, né? É um pouco do que fala essa música também, né? Desse movimento das coisas, tanto do movimento cósmico como o movimento das relações humanas, assim. Você falou das respostas, vamos ver agora. Aí, Estados Unidos abateu 4 OVNI aí, vamos ver o que é. Quem sabe eles Então. estão trazendo as respostas, né? Pois é. Quantos instrumentos você toca, além do violão, da guitarra? O que mais que você toca? Eu toco o instrumento de corda, né? Viola e o baixo também eu toco. Ukulele eu toco um pouquinho, mas corda dedilhada, né? Ukulele? Que é O o ukulele é um ukulele? instrumento havaiano. Ah, Bem é pequenininho, aquele... assim, de corda de nylon. Ele até parece um Parece um cavaquinho. bandolim, né? Um É, cavaquinho, né? só que ele é de corda de nylon, assim, né? O cavaquinho já tem um som mais metálico, né? A Aham. corda é de aço. É outra afinação, assim, mas visualmente é parecido. E, na verdade, os instrumentos de cordas acabam sendo parecidos, né? A forma de você executar. Muda a afinação, os acordes Sim. ali. Mas acaba ficando mais fácil. Eu toco um pouco de percussão, de bateria também. Toca tudo praticamente. Tudo não, tem Tem bastante, muita tem bastante coisa. instrumento. Qual que é a tua formação musical? É autodidata? Você tem formação? Eu comecei a estudar em conservatório, em colégio, com 13 anos, de 12 para 13, eu comecei a aprender o violão. Foi meu primeiro instrumento, né? E na época eu me interessava muito. Quando a molecada tava jogando bola, eu tava tocando violão ali, aprendendo. Então eu comecei a dar aula bem cedo também, nas próprias escolas lá no Paraná que eu fazia aula. Eu comecei a dar aula ali com 14, 15 anos, já pegava no iniciante. E sempre buscando, né? Pesquisando por conta, fiz umas aulas de harmonia que me abriu a cabeça assim pro funcionamento lógico da música. Não, já tinha aprendido um tantinho bom da parte prática, né? De como segurar o violão, de como sair um som bonito, né? Uhum. Aí eu já fui mais pra parte de entender o funcionamento, porque você indo pra essa parte de teórica aplicada, né? Porque a teoria sozinha não adianta nada, né? Mas você entendendo o funcionamento da coisa te facilita aprender outros instrumentos, né? E você escreve partitura ou é tudo, enfim, na intuição ali? Então, eu até sei escrever, só que para esse tipo de música, Não assim, precisa. não, eu acabo Vai escrevendo mais a letra na mesmo para cabeça não ali. esquecer e depois eu vou lá e gravo. Deixa gravado ali, né? Ou uma notação de cifra e tal, porque o arranjo também não é uma coisa tão complexa. Eu acho válido utilizar a partitura quando é uma coisa, assim, que você vai precisar dela mesmo. Uma coisa mais complexa, né? Uhum. Tipo uma música erudita mesmo, ou um jazz, alguma coisa assim. É válido, eu acho válido você usar a partitura ali como apoio para você falar aquela parte ali e tal. Mas assim, do meu ponto de vista, eu acho desnecessário você tocar preso ali, porque você acaba perdendo seu foco no visual. Né? E a música é totalmente auditiva, né? Então eu acredito que você focar muito no visual, ainda mais sem precisar, pode acabar perdendo um pouquinho assim de... Você, como professor de violão, de música, você acha que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento ou tem que ter um certo donzinho ali, vamos Acho dizer qualquer assim? um. Qualquer um, a seu modo, a seu jeito, né? Cada um tem uma linguagem, né? Eu acho que na música não existe isso de melhor ou pior, né? Cada um tem seu timbre de voz, tem seu jeito de cantar, de interpretar. Eu acho que é isso que é bacana, né? A diferença, né? Porque a gente acaba trazendo um pouco da gente mesmo, né? Mesmo que a gente vai tocar uma música de um outro artista, você vai acabar tocando de uma forma sua, né? Particular. Sim. Então eu acho Sua que todo leitura, mundo né? tem. Sim, e é claro, a gente tá ali, né? Eu tô faz um tempinho já trabalhando na área da educação, a gente percebe, tem diferença, até no próprio aprendizado, né? Cada um tem uma forma de cognição diferente, né? Então vai muito do professor também analisar, ver como que aquele aluno aprende para focar naquilo. E tem alguns que aprendem, no geral, assim, mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Mas a prática, né, a dedicação é primordial. O aluno que tem mais Sim. dificuldade, mais pratica mais, ele vai tocar melhor. Eu falo que tem gente que às vezes pega o violão, nunca fez aula, nada, já Aham. sai tocando. Tanta gente que a gente vê e gente aí que nem fazendo aula, É. o negócio sai, né? É uma coisa Aí que eu eu tô falo incluído aí. Mas é. Uma coisa que eu falo bastante para meus alunos é a questão de ouvir música. Ouvir música. Porque às vezes a pessoa faz aula, até pega o instrumento, mas não tem o costume de ouvir música. Então, às vezes, um pouco, além do fator pode ter essa coisa mesmo assim de dom, né? Eu acredito nisso também.
mas tem muito do que você absorve para você poder externar, né? Então, se a pessoa não escuta música, ela não vai ter referência para reproduzir isso no instrumento, né? Então, você vê que quando a pessoa tem uma educação musical, principalmente desde a infância, a musicalização, mesmo que não seja por um profissional, mas escuta música em casa através dos pais, né? E no decorrer da vida, isso ajuda bastante para quando a pessoa for aprender um instrumento. Muito bom. A gente combinou duas, dá para você... Tem mais uma no repertório aí que dá para tocar de cabeça, se não for te atrapalhar? Vou tentar aqui. Só para a gente fechar o programa, e aí eu quero também ouvir do teu projeto lá na Fundação Casa e tal, mas sim. Se der para a gente ouvir mais uma. Sim. Mensagens que guiam a terra há tantos séculos adormecidos, nossos presentes voltarão. Quando souberes que sois um Pai, Filho, Criador e nação. Está no alto, é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto. Por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. Pai de tudo, Telemeu, do mundo universal, Ele está em ti. Separarás a terra do fogo e o sutil do espesso, suavemente com grande desvelo. Receberás forças superiores e as inferiores. Dessa forma terás toda a glória no mundo. Os portões do templo da sua mente, do ser astral, do sol e da lua, e do sol e da lua e do sol. Várias referências à Tábua de Esmeralda. Sim, aí, sim, né? eu coloquei um trechinho da Tábua de Esmeralda do Hermes Trismegisto ali no meio também, que acaba sendo uma influência, né? Eu conheci a Tábua de Esmeralda pela música, pelo disco do Jorge Ben, né? Sim. E é um assunto que é muito interessante, tem a ver com a letra, com o restante da letra,
Falei, vou incluir ali junto. Vou focar ali. Uhum. É o melhor disco do Jorge Ben, na tua opinião? Ah, se não é o melhor, é um dos melhores. É o que eu mais gosto, Sim. assim, de ouvir. Eu acho ele bem interessante. África Brasil é bom demais também. É, legal também. Ô Paulo, fala um pouquinho desse teu projeto. Bom, como que chama essa? Você não falou o nome. Essa que você tocou? Essa chama Viagem ao Centro da Mente. Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho do teu projeto, não, do projeto Guri, que você dá aula lá na Fundação Casa. Como é que funciona? Conta um pouquinho como os adolescentes ali trabalham a música, como que isso contribui para a educação, para a reinserção deles na sociedade. Sim, eu dou aula pelo projeto Guri, né? Lá na Fundação Casa, e é muito legal, cara. É bem gratificante, assim, ver eles apresentando, eles conseguindo apresentar. Eu acho que é uma questão que vai muito além do ensino musical. É uma questão totalmente, né, de reinserção, de inclusão. Eu acho isso é um trabalho que me deixa muito feliz, assim. O Dejair também trabalha no Guri, né? Não sei se Sim, o Dejair também dá aula pelo Guri. Legal. Ô, Paulo, próximos projetos, tem algo em mente já? Enfim, quer falar mais alguma coisa? Então, tem mais uma música aí que a gente vai lançar meio que nesse esquema, dessas duas últimas aí, com o Gui Pala e com o Alberto no teclado. Acredito que agora, até junho, julho, deva sair. Tem um disco da Bebop também, vai sair um EP. Já está gravado, a gente gravou lá no Área 13 do Alberto. Vai sair também, acredito que nesse primeiro semestre. Já está na fase de finalização. Bacana. De mixagem. Avisa a gente para vocês voltarem sim, aqui. A gente avisa sim. Quem sabe vem a banda inteira. Não, a gente dá um jeito de vir, sim. Com certeza. Que mais? E espero dar continuidade na coletânea também, né? Parte 2, né? A sim. volta, sim, o retorno. Exatamente. Você se apresenta em algum lugar nos próximos dias aí? Quer divulgar, fazer propaganda? Vou tocar no Vila Aurora com Paulinho Abreu, sábado agora. Próximo sábado lá no Vila Aurora. Paulinho Abreu e banda. Bacana, gente. Tá aí o Paulo Garrido, músico, produtor musical, instrumentista, toca várias coisas aí e veio falar desse projeto Cosmic Records 2022, banda, uma coletânea com músicas autorais de bandas e músicos de Rio Preto. O Paulo fica mais um pouquinho aí que ele encerra o programa com mais uma música. Pedir para o Renato só pôr aí quem que quiser conferir no YouTube a coletânea, né? Tá todas as músicas lá, só digitar aí Cosmic Records lá no YouTube. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Lembrando que desde já ele está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. E você também pode mandar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem. Se você é artista igual o Paulo, quer vir aqui divulgar seu trabalho, só mandar a mensagem aí para o nosso WhatsApp. E lembrando que todas as informações aqui da Câmara estão disponíveis no nosso site riopreto.sp.leg.br, no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Renato Foch, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. A gente termina, então, com mais uma palhinha do Paulo Garrido. Valeu, gente! Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está no alto é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto.
Por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. E como todas essas coisas são e provém do pela mediação do assim, todas as coisas são nascidas dessa única coisa, por adaptação, por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento trouxe em seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. O pai de tudo telemeu, o mundo universal está aqui. Pai de tudo telemeu, o mundo universal está aqui.